Eu nasci no dia 10 de outubro de 1928, na rua 13 de maio, número 690. O parto foi feito pela a senhora Clarice Justa, uma parteira muito falada na época, e foi parteira aqui em João Pessoa durante muitos anos. Eu fiz o curso primário no grupo escolar Epitácio Pessoa, que fica localizado na Monsenhor Valfredo, em frente ao Pronto-Cor. O curso ginasial e o curso colegial no Liceu Paraibano. Olha, eu guardo bem até hoje toda a fase de minha vida passada lá na casa onde eu nasci, na rua 13 de Maio. E uma coisa que, uma recordação, uma recordação muito acentuada, digamos assim, que eu tenho, é de minha mãe. A minha mãe gostava de tocar bandolim, só por hobby. Era o hobby dela, tocava bandolim e cantava baixinho. Para ela própria, ela gostava de cantar essas canções populares italianas, O Sole Mio, Torna Sorrento. E outra recordação que eu tenho de meu pai. Meu pai foi professor durante toda a vida e ele mantinha um curso particular em casa. Ao lado da casa, da residência, havia um chalé que ele preparou lá uma sala de aula e ele ministrava aulas de matemática comercial e financeira. Meu pai foi bacharel em Direito, mas ele, antes de ser bacharel, ele fez o curso de contador. E ele era professor da antiga Academia de Comércio Epitácio Pessoa, ali no início da Rua das Trincheiras. E ele ministrava aulas particulares nesse chalé que tinha ao lado da casa. Uma outra recordação que eu tenho, nós tínhamos na época uma empregada muito dedicada, muito zelosa. Minha mãe era professora primária e passava o dia sempre muito ocupada. E lembro que à tarde ela sempre saía conosco para fazer um passeiozinho na Praça João Pessoa. Na época, a Praça João Pessoa ainda era cercada de grades. Grade essa que hoje ainda tem lá no cemitério Boa Sentença. O meu avô paterno foi médico. Ele era médico e era farmacêutico também.
E meu pai sempre falava, meu pai teve uma afinidade muito grande com ele. E em conversas em casa sempre falava nas atividades do meu avô, na luta dele. Naquela época ele era radicado em Guarabira, mas Guarabira polarizava toda aquela área compreendida por Pirituba, Pilões, Araçagi, Alagoa Nova, Alagoa Grande. E ele falava da luta do meu avô, que tinha que sair a cavalo para atender naqueles lugarejos, naquelas fazendas. Ele sempre falava sobre as atividades, sobre a luta do pai dele. Talvez tenha sido isso que tenha me influenciado. Olha, eu estudei na Faculdade de Medicina do Recife. Na época em que eu ingressei lá na faculdade, a faculdade pertencia ao Estado. No ano seguinte, isso foi em 1948, no ano seguinte a faculdade, então, foi criada eu não sei se foi, não sei bem se foi na época já criada a Universidade Federal de Pernambuco. Eu sei que a faculdade então passou a pertencer ao governo federal. Isso foi em 1948, que eu fiz o vestibular e terminei meu curso em 1953. O Dr. Asdrubal de Oliveira foi médico de minha avó materna e eu sempre nutri uma admiração muito grande pelo professor Asdrubal. Isso creio que foi em 1942 que ele atendeu pela primeira vez a minha avó. Depois, já quando estudante de medicina, eu vinha passar as férias em casa, o professor Asdrubal sempre me apanhava lá em casa para ajudar as cirurgias dele. O professor Asdrubal, na época, era chefe da enfermaria no Hospital Santa Isabel. Não recordo o nome da enfermaria. A enfermaria ficava à direita de quem entra quem adentra o Hospital Santa Isabel. Era a primeira enfermaria à direita, né? A enfermaria de cirurgia. E havia dificuldade, ele, na maior parte das vezes, tinha que operar com um enfermeiro, entre parênteses, que foi a pessoa mesmo que ele preparou, e que era o auxiliar dele. E depois que nós nos conhecemos, e como eu falei há pouco, vinha passar as férias em casa, eu costumava ir lá para o hospital para ajudar nas cirurgias dele. Bom, eu posso dizer que me tornei professor de anatomia por amizade e gratidão ao professor Asdrubal, de quem eu já falei. Em 1955, 56, o professor Asdrubal me convidou para ser assistente dele. Eu relutei muito, fiz ver a ele que eu não, devido à minha timidez, talvez a dificuldade de me expressar, eu não tinha pretensão nenhuma de ser professor. Seria a última coisa na vida que eu desejava era ser professor. Ele insistiu, eu tornei a ponderar, inclusive falando para ele que eu não tinha conhecimento suficiente para ser professor. Ele disse que não tinha importância, que ele me prepararia para ser professor. Foi quando eu aceitei o convite dele
passei 2 anos trabalhando juntamente com ele. Após as aulas, eu ficava ajudando o professor Asdrubal na preparação das peças anatômicas, e ele me orientando, me instruindo. Depois de 2 anos, foi que eu tive coragem de começar a dar aulas práticas, primeiramente. Eu dava as aulas práticas de anatomia topográfica. As aulas de anatomia topográfica eram ministradas à tarde, a partir das 2 horas da tarde. O professor Asdrubal, em virtude de seus outros afazeres, ele não chegava nunca às 2 horas da tarde, ele chegava sempre às 4 horas, e com a meticulosidade dele ia fazer os esquemas no quadro negro. Tinha 2 quadros grandes onde ele fazia os esquemas e os desenhos. Ele desenhava muito bem. E para que os alunos não ficassem esperando todo esse tempo, ficou estabelecido iniciar pelas aulas práticas. Ele me determinava o assunto de véspera, eu preparava as peças, e de 2 horas da tarde eu começava a dar as aulas práticas. Até então, para mim, a aula prática era até agradável, porque eu estava ali mostrando na peça anatômica, era uma coisa mais objetiva. O meu pavor era, na época, e sempre foi até eu me aposentar, dar aula teórica. Nunca digamos assim, me habituei muito com a aula teórica, não. Eu jamais fui ministrar uma aula teórica sem que antes lesse, relesse, preparasse bem o assunto. Bom, então eu ministrava essas aulas de práticas. Fiquei durante mais uns 2 anos só ministrando as aulas práticas, tanto de anatomia topográfica, que era o que me agradava mais, que era uma coisa mais objetiva, como da anatomia descritiva, que era uma coisa muito árida, não me agradava na realidade. Depois de decorrer esse tempo, certo dia o professor Asdrubal teve que se ausentar para ir a um congresso de anatomia no sul do país. E já com bastante antecedência, ele determinou os assuntos que eu teria que ministrar na ausência dele. Lembro-me que a primeira aula era sobre esôfago. Na época, as aulas eram muito cheias de detalhes. As aulas muito cheias de detalhes que, na realidade, interessariam a um anatomista, vamos ser sinceros, mas não a um médico. Nós tínhamos que dar muitos detalhes. Bom, e preparei a aula, minha esposa me ajudou. Preparou os esquemas, me ajudou a fazer os desenhos em cartolina. E no dia determinado, eu fui ministrar a aula. Voltei da porta da faculdade. Não tive coragem de dar aula. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa perguntou: já terminou a aula? Eu disse: não tive coragem. Ela disse: não é possível. Amanhã você tem que dar essa aula. Ela ouvia pacientemente, eu dava a aula para ela, ela ouvia para corrigir as falhas.
Aí no dia seguinte foi ministrar a aula. Tremia, mas com muita dificuldade consegui ministrar as aulas na ausência dele. O professor Asdrubal era um homem muito austero, mas muito organizado, um excelente administrador, excelente médico. Ele tinha uma força interior, não sei as palavras que eu tenho que usar, essa força interior enorme que ele tinha. Na disciplina de anatomia era conhecida como a escola correcional dos maus funcionários. Quando um funcionário, na época chamado Bedel, era uma pessoa indisciplinada, rebelde, era colocado na disciplina de anatomia. E o professor Asdrubal jamais elevou a voz para o funcionário. Por mais humilde que ele fosse. Era incapaz de fazer uma grosseria. O funcionário mais humilde. Ele empregava a mesma conduta no hospital da Polícia Militar. Ele foi durante muitos anos o chefe do serviço médico da Polícia Militar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no hospital da Polícia Militar. Eu era médico do Departamento de Saúde e fui posto à disposição do Hospital da Polícia Militar quando o Dr. Roberto Granville e o Dr. Atílio Rota se afastaram por força de dispositivo de acumulação de cargos, se afastaram do quadro médico da Polícia Militar. Então ficou somente o professor Asdrubal. Mais uma vez, o professor Asdrubal deu uma demonstração de amizade, de confiança e me chamou para trabalhar com ele. Ele chegava no hospital, percorria todas as dependências do hospital antes de entrar no gabinete dele, percorria todas as dependências do hospital para ver se tudo estava funcionando devidamente. Da mesma maneira, a mesma conduta que ele empregava na faculdade, empregava também lá na Polícia Militar. Jamais elevou a voz para funcionário algum. O pessoal auxiliar, então, o que chamamos, entre aspas, enfermeiros, ele mesmo era que preparava, recrutava do quadro de policiais, ele observava, então o indivíduo começava como, digamos, como servente. Ele tomava aqueles de melhor nível de instrução e que demonstrassem melhor desempenho, ele dava um curso de noções, digamos assim, de enfermagem, de instrumentação cirúrgica para auxiliares dele. Eram todos cabos, soldados, sargentos, ele mesmo preparava todo o pessoal auxiliar do hospital. Creio que em 1957, o governador do estado chamou o professor Asdrubal e disse a ele, voltando um pouco atrás, o Hospital da Polícia na época funcionava onde hoje é a Escola de Enfermagem Emília de Rodar. Ali foi, durante alguns anos, o Hospital da Polícia Militar. Então, nesse ano 57, foi 56 ou 57, o governador do estado deu 24 horas para ele desocupar o prédio, porque as freiras queriam instalar a faculdade, a escola de enfermagem, Emília de Rodar.
Aí ele foi ao governador e disse que era impossível desocupar naquele prazo, onde é que ele ia instalar o novo hospital dentro de um prazo tão exíguo, e que ele desocuparia se o governador desse por escrito a ordem escrita e assumisse a responsabilidade. Então, diante da força moral dele, o governador recuou e deu um prazo de 2 ou 3 meses para que se instalasse em outro local o Hospital da Polícia Militar. O local encontrado foi no quartel da Praça Pedro Américo, que hoje é o quartel do 1º Batalhão da Polícia Militar. O segundo andar estava desocupado e foi então adaptado para que se instalasse o hospital até quando foi construído o Hospital Edson Ramalho e transferido o hospital para cá. Bom, eu fiz questão de fazer essas colocações. Em homenagem à memória do professor Asdrubal, só um pouquinho mais. A quem devo muito na minha formação como médico e como professor. Havia uma casa funerária, era a Casa Funerária São Vicente de Paula, localizada na Praça Pedro Américo. E o dono do senhor Vicente Ferrer era amigo do professor Asdrubal. Nessa época, o governo do estado pagava uma certa importância à casa funerária para que a casa funerária fizesse o sepultamento dos indigentes. O professor Asdrubal entrou em contato com o senhor Vicente Ferrer e propôs a ele que a faculdade pagaria a mesma importância que o governo do estado pagava para que ele deixasse os cadáveres na faculdade de medicina. E assim nós conseguimos muitos cadáveres, havia uma facilidade muito grande. Quando o cadáver chegava na faculdade, a funerária já havia providenciado a certidão de óbito. O outro documento era não me lembro bem o nome, uma certidão de sepultamento, porque além do atestado de óbito, os familiares têm que registrar aquele atestado em cartório e é fornecido então uma guia de sepultamento para levar para o cemitério. E essas guias eram arquivadas porque quando as peças cadavéricas tornavam-se já imprestáveis, esse material era acondicionado numa urna funerária e levado para o cemitério para ser sepultado, juntamente com uma daquelas guias que havia sido arquivada. O professor Asdrubal cuidava disso com muito zelo, com muito cuidado. Depois, o Hospital Padre Zé também colaborou muito nesse problema de aquisição de material cadavérico. Usou-se o mesmo sistema, pagava-se ao Instituto Padre Zé a importância para que ele deixasse os cadáveres. Houve dias de nós recebermos 4 cadáveres. Após as aulas, eu ficava então com o professor Asdrubal e o auxiliar para fazer a formalização dos cadáveres.
prédio inicial foi construído com a finalidade de ser um instituto de verificação de óbitos. Foi construído na interventoria do Sr. Rui Carneiro, em 1940, e recebeu o nome de Instituto de Anatomia Patológica e Verificação de Óbitos. O primeiro diretor foi o Dr. Alfredo Monteiro, que ele faleceu ainda jovem e exerceu a função de diretor durante pouco tempo. Falecido o Dr. Alfredo Monteiro, foi nomeado para o diretor do Instituto o Dr. Napoleão Laureano. Era um homem preparado, dinâmico, e nessa época foram feitas algumas necrópsias lá. O Dr. Napoleão Laureano, juntamente com o professor Asdrubal Oliveira. Em 1950, o prédio foi cedido para a instalação da Faculdade de Medicina e posteriormente sofreu várias intervenções, várias ampliações. A última ampliação que eu recordo, não lembro mais o ano, foi uma parte do primeiro andar para a instalação de um auditório para as aulas teóricas de anatomia e as instalações para a disciplina de histologia, cujo professor era o professor Vitorino Maia, o catedrático da disciplina, professor Vitorino Maia. Houve uma ampliação que fica na parte posterior, na parte, assim, já nos limites com o terreno da fábrica Matarazzo. Tem ali um galpão grande, que era o depósito do material da fábrica Matarazzo. Ali foram construídas umas dependências com a finalidade de ser o serviço de verificação de óbitos. O professor Asdrubal, durante muitos anos, lutou tenazmente para instalar um serviço de verificação de óbitos, porque teria a dupla finalidade de se fazer o registro dos óbitos e os cadáveres que não fossem reclamados iriam para a Faculdade de Medicina. O professor Asdrubal chegou a ir a Recife, a São Paulo, para ver como funcionava lá os serviços de verificação de óbitos. Conseguiu verba junto à Fundação Rockefeller, conseguiu dinheiro junto à Fundação Rockefeller e foram construídas as dependências para que funcionasse esse serviço de verificação de óbitos. A Fundação Rockefeller doou todo o instrumental necessário para o funcionamento desse serviço. Diga-se de passagem que lá embaixo esse serviço nunca funcionou. Veio funcionar depois que o professor L. Chaves voltou dos seus cursos de pós-graduação, e esse material foi transferido para uma dependência construída no Hospital Santa Isabel, não sei dizer a localização, eu sei que ficava por trás do hospital, para que lá funcionassem as aulas práticas de anatomia patológica. Parte desse material chegou uma vez a ser roubado e o professor Asdrubal, juntamente com o bedel da disciplina, foi forçado a reforçar as portas da dependência para que esse material não continuasse a ser desviado. A disciplina de anatomia, bem como a disciplina de histologia, funcionaram nas dependências lá da Praça 2 de Novembro até 1969. A partir de 1970, nós já passamos para a cidade universitária.
Olha, o meu hobby era fazer pequenos serviços de marcenaria e serviços de, digamos, de mecânica. Eu gostava, nas minhas horas de folga, fazer qualquer, como diz, pequenos serviços de marcenaria e tudo em casa que precisasse de conserto, eu tentar consertar. Só nunca me meti na parte de eletricidade. Mas esses equipamentos como ventilador, liquidificador, eu mesmo consertava em casa. Só quando era parte elétrica. O primeiro carro que eu tive foi um Fusca 1959 e eu mesmo é que fazia o serviço mecânico nesse Fusca. Procurei aprender, comprei uns manuais de instrução e eu mesmo fazia, sentia prazer em fazer isso. Olha, eu vejo com muita reserva a criação dessas faculdades de medicina, porque o ser médico é uma atividade de alta responsabilidade. E um curso de médico mal ministrado dificilmente vai produzir médicos devidamente capacitados. Principalmente no tocante à parte prática. Até onde eu sei, há bastante dificuldade dessas faculdades recém-criadas de ministrar a parte prática das disciplinas de clínica, de cirurgia. E é uma coisa de fundamental importância a prática associada aos conhecimentos teóricos. E eu vejo com muita reserva. Manter uma faculdade de medicina é coisa muito onerosa. Muito onerosa e muito difícil, para usar uma palavra mais simples, muito difícil manter o bom funcionamento dos laboratórios e dos equipamentos da faculdade de medicina. O médico tem que ser bem preparado. O médico deve ter a consciência de, enquanto ele estiver exercendo a profissão, se manter atualizado, que hoje é muito diferente da época em que eu me graduei. Há muita possibilidade, muita facilidade de se atualizar, até mesmo através de programas de televisão, de internet. O profissional em qualquer área pode se manter bastante atualizado se ele lidar bem com a parte de informática, ele então vai conseguir informações recentes, informações atualizadas. Na época em que eu me formei, até mesmo para se fazer uma residência, se fazer a pós-graduação, era difícil. Naquela época, as universidades que ofereciam cursos de pós-graduação eram em São Paulo e Rio de Janeiro. Os hospitais que tinham residência médica eram principalmente no Rio de Janeiro, o Hospital dos Servidores do Estado, e em São Paulo, o Hospital das Clínicas. O profissional que quisesse fazer a sua pós-graduação não tinha acesso, como hoje, através de concursos. Ele tinha que estudar, comprovar seus conhecimentos para conseguir uma vaga na pós-graduação. A pós-graduação não era remunerada. O médico recém-formado, ele ia ter somente a residência
alimentação e roupa de trabalho. O restante ele tinha que se desdobrar para conseguir o resto. Hoje não, a coisa é muito mais criteriosa, muito mais justa, porque o médico tem que comprovar que tem conhecimento, tem qualidades para fazer a pós-graduação. E, como eu disse, na época em que eu me formei, para se conseguir uma pós-graduação, uma residência médica, era como se diz na gíria, na base do QI, de quem indique. Tinha que era familiares, filhos ou familiares outros de professores catedráticos, de políticos. Era por esse caminho, que não era um caminho justo. O médico deve, além de procurar se manter atualizado, ele exercer a sua profissão com dignidade, levando muito em conta os princípios da ética, da moral, o relacionamento médico-paciente.